Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando aqui o nosso devocional de número 52, certo? E hoje nós terminamos o tópico sobre racismo, tá bom? Então vai entrando aí, por gentileza, vai se apresentando. Já tenho aqui a Andréia, a Gabi, e eu estou colocando agora o link no grupo da igreja para que todos possam ter acesso, tá? E nós estaremos iniciando esse devocional, tá? Que é o devocional de número 52, que é o último do bloco sobre racismo. E a partir de segunda-feira continuamos com essa série Controvérsias, porém falando de algum outro tópico controvertido, a fim, queridos irmãos, de nos posicionarmos biblicamente. Pelo menos a fim de entendermos como a Bíblia trata desses tópicos que são tão controvertidos, tão polarizados, e às vezes, por desinformação, as pessoas acabam seguindo a multidão, ou as pessoas acabam entrando na disputa em um dos polos, pensando que são as únicas possibilidades de se manifestar com relação a essas ideias. E para nós, meus amados irmãos, o que importa não é nem o que um polo está dizendo, nem o que o outro polo está dizendo, tá? A gente não pode cegamente adotar teorias que já estão formuladas, porque por mais que tenham coisas boas, muito possivelmente existem itens dentro dessas teorias com os quais não concordamos, com os quais a Bíblia não concorda. Então, se nós adotamos cegamente uma das posições, um dos polos, tá, desconhecendo o teor bíblico que a Bíblia fala sobre aquilo, nós podemos muito bem estar representando ideias antibíblicas. Tá? E isso é sério, né? Afinal de contas, nós somos cristãos e representamos as ideias do reino de Deus. Amém, queridos? Ok, então vamos começar. E temos algumas pessoas aqui, o Tchó. Ei, Tchó! Contente de maneira que você está ali, meu irmão? Júlio, como é que está? Hoje nós temos 2 de Guiné-Bissau aqui conosco. Deus abençoe vocês, tá? Fiquem aí, reflitam conosco e nós queremos interagir. Se quiserem, façam perguntas, escrevam a opinião de vocês. Fiquem muito à vontade, viu? Esse ambiente aqui é bem democrático e nós vamos então progredir e terminar esse assunto hoje. Olha só, havia adiantado para vocês ontem que como nós já temos uma noção, uma ideia do que a Bíblia fala ou do que a Bíblia ensina sobre raça, tá? Eu gostaria de abordar esse tema pensando nas realidades da nossa sociedade atual. Tem se falado bastante ultimamente sobre o tópico racismo e nós precisamos aplicar a Bíblia agora, pegar a nossa realidade, né, e aplicar a Bíblia, sermos bíblicos nesse cenário que muitas vezes requer de nós um posicionamento. Ficar em cima do muro não é boa ideia. Eu acho que o cristão ele pode se posicionar, claro, e ele deve se posicionar representando o reino de Deus. Então vamos pegar essa reflexão atual e vamos tecer alguns comentários aqui sobre isso. Começando com um texto bíblico. Se encontra em Isaías capítulo 61, a palavra diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos. Desculpa, os algemados. Pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse texto é um texto do Antigo Testamento, tá? Que nos traz uma profecia sobre o ministério de Jesus. E nós vemos pelo texto que o ministério de Jesus, ele tinha como finalidade introduzir justiça. Nós vemos que o profeta Isaías, falando sobre Jesus, tá? 600 anos, mais ou menos, 600 anos antes da vinda do nascimento de Jesus, o profeta Isaías diz que o ministério do Messias, ele teria um caráter justo, não é? Ele proporcionaria consolo, liberdade, esperança e uma série de outras coisas. O ministério de Jesus seria uma voz a trazer esperança para todos os oprimidos. E daí, quando nós falamos em esperança para o oprimido, nós podemos, óbvio, pensar em um significado espiritual, ou seja, esperança para todos os que estão oprimidos por Satanás. E nós também podemos pensar em esperança para aqueles que estão oprimidos pelas injustiças sociais. Claro que sim. Claro que sim. Tá? Porque o reino de Deus é um reino de justiça e trará consigo esperança de uma existência justa, esperança de que justiça seja feita por um Deus que é plenamente justo. O texto nos fala sobre o dia da vingança do Senhor, ou seja, o dia que Deus realmente fará justiça, tá? De forma plena, que abrange tanto a realidade espiritual quanto também a existência de forma geral. Eu nem gosto de separar essas duas coisas. Para mim, a existência é uma existência espiritual. Então, o dia da vingança do Senhor é um dia em que ele trará justiça ampla, plena. Tá? E essa justiça do reino de Deus será estabelecida. Então, nós vemos, meus queridos irmãos, algo sobre o pleito do oprimido. Tá? Deus criou o homem e o homem, nós vimos nos devocionais anteriores que o homem, ele, como coroa da criação, criado à imagem e semelhança de Deus, ele deve ser visto como um sujeito a quem... peraí, não estou conseguindo traduzir isso aqui. Ele deve ser visto como um sujeito de direitos. É isso que eu queria dizer. Não é um sujeito de direitos, deve ter os seus direitos humanos respeitados. Então, o pleito do oprimido, ele é justo. O pleito do oprimido, a causa do oprimido, é
algo que deve nos causar preocupação, é algo que deve fazer parte do nosso pensamento, das nossas reflexões. Uma vez que nós fazemos parte de um reino cujo rei é justo, e nós somos súditos desse rei, nós precisamos ser instrumentos da justiça desse Deus, desse rei, desse reino. E dessa forma não podemos nos conformar com injustiças. Tá? Então, o pleito do oprimido, a causa do oprimido é uma causa que deve fazer parte da discussão e do pensamento cristão. No nosso contexto social, nós vemos, meus irmãos, hoje, muitas injustiças. E em contextos diversos, por motivos diversos, fato é que o ser humano, em muitos lugares do planeta, do mundo, tem sofrido grandes injustiças. Nós vemos fomes, nós vemos guerras, nós vemos pestes, nós vemos desigualdade social e por aí vai. Devemos nos preocupar com isso? Claro, claro que sim. Tá? Em parte, para não fugirmos agora do nosso tema, vemos que muitas injustiças acontecem em decorrência das diferenças raciais, das diferenças físicas, que infelizmente nos caracterizam como raças. Já falei, eu não gosto desse termo, mas vou usá-lo porque é o termo popular. As diferenças superficiais que acabam servindo de parâmetro para medir o nosso valor de maneira injusta e que faz com que a nossa essência, que é o que realmente vale, é o que realmente é precioso, a nossa essência que nos une como uma raça, a raça humana, todos somos almas viventes, essa nossa essência é ignorada. Essa nossa essência poderia proporcionar uma visão mais igualitária, para que não houvesse tantas distinções e, consequentemente, tantas injustiças. Nem toda injustiça se dá por conta de raça, mas acontece, e não são escassos os casos em que as injustiças ocorrem por conta de raça, de preconceito, por diferenças físicas. Né? E isso é algo que deve nos preocupar. Os cristãos, eles precisam ter um posicionamento. Agora, me parece interessante a história de um homem no Novo Testamento chamado Onésimo. Paulo, estando preso, ele estando em prisão domiciliar, ele tem a oportunidade de conhecer esse homem que era escravo de um conhecido de Paulo. Um cristão, inclusive. Tá? Vamos deixar detalhes para um outro momento. As estruturas sociais que utilizaram-se de trabalho escravo, elas existiram em muitos contextos diferentes. Muitas vezes, quando se fala de escravidão, nós nos lembramos da escravidão mais recente na história da humanidade, que realmente chocou e foi realmente uma expressão de injustiça social, mas existiram diversas, inúmeras histórias de escravidão, cada qual com a sua história particular. Tá? Ainda hoje existe escravidão, viu? Mas vamos deixar de lado esse contexto para a gente não fugir do nosso foco. Mas Onésimo era um escravo de um amigo de Paulo, e esse escravo foge, se encontra com Paulo.
O tempo que eles passam juntos, Paulo compartilha o evangelho, Onésimo se converte. E Paulo fala, volta para a casa do Filemão, que é o seu senhor, é lá que você trabalha. Existe uma estrutura social em que as pessoas estavam submetidas. E o texto de Filemão, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, pois acredito que ele veio, isso é Paulo falando a Filemão, sobre Onésimo, o escravo que havia fugido. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então nós vemos essa história interessante, que é uma foto, é uma fotografia da sociedade em que Paulo vivia. Né? E Paulo agora se depara com essa situação um tanto quanto sensível, e ele ganha Onésimo para Cristo, e ele envia Onésimo de volta a Filemão, mas com muitas recomendações interessantes. Paulo estava, inclusive, indo, de certa forma, ao encontro da estrutura social. Ou seja, ao encontro não, ele estava indo de encontro à estrutura social, ou seja, Paulo, de certa forma, estava confrontando a estrutura social e exigindo de Filemão, em palavras suaves e polidas, não é? Respeitosas, mas estava exigindo de Filemão que Filemão recebesse Onésimo como alguém portador de direitos, que deveria ser respeitado, que deveria ser bem tratado, que deveria ser recebido como um irmão. Não é? E Paulo ele se envolve tanto nessa causa que ele fala, olha, Filemão, se todavia Onésimo com essa confusão te causou algum prejuízo, põe isso na minha conta, eu vou te pagar pessoalmente, mas recebe esse irmão como um irmão amado e precioso. Então, veja bem, é o cristão se posicionando diante de um dilema social. E hoje, precisamos nos posicionar. Existe um apelo imenso por conta de diversas injustiças sociais e algumas delas que acontecem no âmbito de diferenças físicas, raciais. E como nós nos comportamos diante disso, meus amados irmãos. Precisamos estar atentos aos atores políticos que estão envolvidos nisso. Tá? Isso é muito sério. Nós precisamos nos manter bíblicos. Então, veja bem, eu assisti agora à tarde uma entrevista com o Morgan Freeman, que é um ator afro-americano, não é, muito conhecido, e juntamente com outras personalidades, todos afro-americanos, estavam falando sobre o tema de racismo. E eles mencionaram que hoje essa questão racial ela está muito relacionada com a disfunção familiar. Esse tema, essa pauta tem sido colocada na agenda política, mas grande parte do problema está dentro dos lares e pode ser resolvida dentro dos lares. Pastor Luciano, mas o governo, o Estado tem que se preocupar com políticas sociais? Claro que sim, claro que sim. Dentro da sua esfera de ação e de autoridade, o Estado deve se preocupar para proporcionar justiça. Mas, veja bem, a disfunção familiar, tá, é algo de foro íntimo que muitas vezes o Estado não tem acesso e as pessoas têm autonomia e dentro das quatro paredes de um lar existe parâmetros que são muito mais eficientes do que leis estatais.
O próprio Evangelho, que transforma a vida e a realidade das pessoas. Mas a disfunção familiar. Eles mencionaram uma coisa interessante. Eles disseram que o presidente Obama falou que crianças que crescem sem pai, ou seja, a ausência de paternidade, e isso abrange 85% dos lares de afro-americanos. Então, essas crianças que crescem sem pai, elas têm 5 vezes mais chances de se tornarem pobres e cometerem crimes. 5 vezes mais chances. E veja bem, eu não estou falando que tem 5 vezes mais chances do que crianças brancas. Tá? O problema não é unicamente um problema de desigualdade racial. É muito mais sério, muito mais profundo. Tá? Crianças que crescem sem pai pode ser branca ou preta. Fato é que isso tem acontecido em 85% dos lares de afrodescendentes. E por isso há realmente uma incidência, né, de problemas sociais acontecendo no meio dessa sociedade. Mas, por causa de crianças que crescem sem pais, 9 vezes, essas crianças têm 9 vezes mais chances de abandonar a escola. Essas crianças têm 20 vezes mais chances de serem presos. Então, essa discussão é interessante, que nos traz consciência do tamanho do problema. Tá? O pleito do oprimido é legítimo, a justiça social é uma luta legítima que nós precisamos nos posicionar para não sermos simplesmente levados por ideias pré-fabricadas e nos encontrarmos servindo ideologias políticas, funcionando como porta-vozes de ideologias que nem sequer representam o reino de Deus. Eu acho interessante, queridos, e eu vou chegar, acompanha comigo, por gentileza, tenha um pouquinho de paciência. Eu vou chegar em um aspecto mais interessante desse debate. Nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, na nossa Constituição, o dizer de que todos são iguais perante a lei, é o princípio da igualdade. E os legisladores chegaram ao entendimento de que essa igualdade não pode ser apenas na letra da lei. Precisa se proporcionar uma igualdade material, ou seja, criar políticas que incentivem realmente uma igualdade social. E aí nós temos as discriminações afirmativas, por exemplo, as cotas, não é? Programas assistenciais e uma série de coisas. Ah, pastor, você concorda com isso? Eu sei que a coisa é polêmica. Eu me posiciono da seguinte forma: concordo. Essas discriminações afirmativas nada mais, nada menos do que tratar de maneira diferente aquele que é diferente. Com a finalidade de se combater essa diferença, com a finalidade de equiparar, com a finalidade de compensar injustiças passadas que provocaram essa desigualdade atual. Eu acho justo, precisa sim. E a proposta disso aqui é de que sejam políticas que resolvam o problema, e uma vez resolvido o problema, então que elas deixem de existir. São políticas que foram criadas para sanear um problema, e uma vez saneado esse problema, elas deixam de existir. Tá? Existe já uma certa igualdade? Então agora a regra é a mesma para todo mundo. Eu estou estudando para fazer concurso público, e eu não corro o risco de me inscrever em programas de cotas. Eu vou sempre concorrer na ampla concorrência, com todo mundo. E isso não me incomoda se existem pessoas ali que estão concorrendo em programas de cotas. Isso não me incomoda de forma alguma. Eu acho que é justo. Eu acho que sim, o Estado há de fazer algo contra as injustiças que existem. E a igreja
nós, cristãos, nós vimos em Isaías 61, o ministério de Jesus, supostamente, traz, invoca, proporciona conforto para o aflito, justiça social. Então, é interessante isso. Agora, aqui é onde nós precisamos tomar cuidado, tá? Nas questões ideológicas e nas finalidades dessas ideologias. Ah, meus amados irmãos, é aqui que a giripoca vai cantar. Mas eu quero passar, assim, rapidamente por isso. Não vou me ater muito nisso, não. A questão aqui é onde nós precisamos tomar certo cuidado. Olha só, as ideologias que alicerçam o pensamento político, elas muitas vezes representam ideias legítimas de forma ilegítima. Nós precisamos entender que existem disputas políticas por poder. Nós não podemos subestimar a ambição do ser humano. O que o ser humano é capaz de fazer para alcançar o poder e para se manter no poder. Não subestime isso, querido. E o que eu quero dizer com isso? Aonde nós nos encontramos em meio a essa guerra política? Sou de direita, sou de esquerda. Tudo bem? Respeito a todos. Tenho o meu próprio pensamento, meu próprio posicionamento. Particularmente, eu não admito que a minha pessoa seja usada para promover nenhuma causa ideológica, porque eu sei que todas elas, ainda quando manifestam causas nobres, eu sei que todas elas são feitas de forma mentirosa, hipócrita e ambiciosa. Nesse cenário político, eu me limito a cumprir o meu papel de cidadão. Faço uma boa pesquisa de quais são os candidatos, quais são as propostas, escolho o meu candidato. Infelizmente, nós temos como opção aquilo que consideramos menos ruim. A nossa política está tão corrompida que não tem, no meu modo de ver, desculpem, e se a sua opinião é diferente, não tem nenhum problema com isso, mas não tem um candidato bom. Na nossa política, eu não consigo ver isso. Pode ser que tenha, eu não consigo ver. Eu estou incrédulo, essa é a palavra, com relação à política. E não tem problema com isso, não. Prefiro estar, né? Do que colocar a minha confiança em homens. Não, a minha confiança está no Senhor. Faço o meu papel como cidadão, tento fazer responsavelmente, escolho mediante critérios que eu tenho como cristão, voto. Não faço campanha política para ser o ninguém. Para ser o ninguém. Porque eu não quero ser usado para favorecer interesses políticos ambiciosos que visam poder, que não honram realmente o pleito dos outros. Eu não vou me deixar usar para essa finalidade. Então veja bem, queridos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que politicamente todo governo precisa ter políticas sociais. A Constituição garante, pelo princípio como chama, gente?
princípio do não retrocesso, que direitos que são adquiridos, eles não podem ser retirados. Tá? Eu acredito que precisam haver políticas, sim, que assistam os oprimidos no intuito de levantá-los, fazê-los autossuficientes, para que eles não sejam eternamente oprimidos e para que eles possam ter a dignidade de caminhar com as próprias pernas. Não aceito, por exemplo, a ideia de se usar o pleito do oprimido como palanque para a política, como interesse para atingir objetivos pessoais. E eu sei que se faz muito isso. Não concordo com posicionamento político que não atenda também o pleito do oprimido, que não contemple a dificuldade dos menos favorecidos. Então, amados, eu não quero me prolongar nisso, mas a minha pergunta para você com relação a isso, qual é a cosmovisão que te proporciona posicionamento no meio dessa guerra política? Qual é a sua cosmovisão? Qual é o conjunto de ideias que te servem para a formulação daquilo que você precisa definir politicamente? Eu sei que isso é uma discussão tanto quanto filosófica, mas aí é onde reside todo o problema. Nós precisamos ter uma cosmovisão muito mais influenciada pela Bíblia do que pela política. A base das nossas reflexões precisa ser a palavra de Deus, a justiça de Deus. E com esse filtro, com esse óculos, nós lemos o ambiente político. E o que às vezes acontece é exatamente o oposto, inclusive entre cristãos. Não é? Assume-se uma base ideológica e a pessoa com essas lentes ideológicas, ela passa a ler todo o mundo, inclusive a Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando? A compreensão bíblica das pessoas passa a ser uma compreensão influenciada por ideologias humanas. A ordem não deve ser essa, isso está completamente equivocado, invertido. Então nós precisamos trabalhar no sentido de construirmos uma cosmovisão bíblica. Para quê, pastor? Para nós lermos o ambiente político biblicamente. E aí não importa, eu não estou falando, queridos irmãos, não estou defendendo se a partir daí você vai escolher direita ou esquerda, não importa. Eu conheço cristãos legítimos que têm uma fé vibrante. Alguns deles são de direita, alguns outros são de esquerda, tudo bem. Mas veja bem, seja a voz que represente a justiça do reino. Representa a justiça do reino. Como a política nos influencia hoje? Se a política é a origem do nosso pensamento, é de onde saem as nossas conclusões, está errado. Nós estamos baseando as nossas vidas em filosofias humanas. Está errado. Está errado. Eu não me submeto, eu não me subjugo a políticos. A minha esperança está em Deus. Por isso eu faço o meu papel como cidadão de maneira consciente e pronto, lavo as minhas mãos. Se entrar um governo comunista, não estou nem aí. Deus não vai deixar de ser Deus. A igreja não vai deixar de ser igreja. A educação dos meus filhos não vai se comprometer. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho uma participação ativa na educação dos meus filhos e eu vou lutar
para que os meus filhos não sejam educados por uma filosofia que rejeita Deus, que rejeita a família. Mas se entrar um governo como, estou nem aí. Eu votei neles? Não sei. Vou abrir o jogo aqui para vocês. Não concordo. Mas se entrar, estou nem aí. Deus continua sendo Deus, a minha fé continua sendo a minha fé. Vou continuar educando os meus filhos nos valores de vida cristão. E vou tratar da minha família da mesma forma. O que a gente não entende, queridos, é que a gente vai até um certo ponto. Daí para frente não é conosco. Essa luta não é minha. Deus move o coração do rei. Se entrar um governo comunista aí, eu quero não. Mas se entrar, tô nem aí. É responsabilidade minha? Não. Eu fiz o meu papel, até onde eu poderia ir, pude. E pude ir, eu fui. E se entrar? Deus assim permitiu. Você já viu na história do povo de Deus que ele usa governos e governantes maus, com corações corrompidos para disciplinar o seu povo? Você já viu isso? Você se lembra disso? E se Deus quiser disciplinar o Brasil? Precisamos nos submeter à disciplina de Deus, precisamos entender que Deus é soberano. E se Deus colocar um cara de direita extremado lá, que vai também tirar todos os direitos sociais? Tô nem aí. Eu quero isso? Quero não. Eu quero um ditador lá que vá forçar o povo com pensamentos de direita, tirando liberdades? Não. Eu votei para isso? Não votei para isso, não. Felizmente a gente não tem tantas opções, né? E como eu disse, a gente tem que escolher o menos ruim. Mas e se entrar lá? Paciência, Deus assim quis, eu fiz o meu papel como cidadão de forma consciente. Então, como a política me influencia? Nós precisamos entender que a gente tem um limite, eu posso ir até aqui. E eu não vou entrar em guerrinha política e brigando aqui e ali e terminando relacionamento com familiares, com amigos e agredindo princípios muito mais nobres que muitos desses políticos sequer conhecem, como a unidade da igreja, como a liberdade de pensamento, eu deixar que o meu irmão pense de maneira diferente da minha, como a amizade, a fraternidade. Eu vou prejudicar os meus relacionamentos por causa de uma corja de gente que, na maioria, a gente nunca pode generalizar. Mas na maioria, pelo menos aqui, no nosso Brasilzinho, a maioria está ali para satisfazer interesses próprios. Eu vou defender essa gente? Vou não. Agora, se é para falar contra injustiças, eu posso falar? Posso. Posso obrigar o meu irmão a falar? Não. Posso obrigar o meu irmão a falar o mesmo discurso que eu falo? Não. Posso deixar de amar o meu irmão porque ele fala um discurso diferente do meu? Não. Nós temos limites, nós representamos o reino, nós temos princípios que são característicos nossos. Posso incitar a violência? Não. Posso pedir um impeachment de um ministro do STF? Posso. É constitucional. Mas posso usar esse pretexto constitucional para ir lá e queimar o Supremo Tribunal? Não. O nosso reino não é nesse mundo. Eu sei que existem muitas preocupações. O futuro, os nossos filhos, os nossos netos. Tudo bem, tudo isso é legítimo. Mas nós temos um comportamento que é pautado por princípios do reino de Deus. Qual é a sua bandeira? Qual é a bandeira que você levanta? É a bandeira vermelha? É a bandeira azul? Errado. Você pode adotar segmentos políticos e concordar com o pensamento? Claro! Mas a sua bandeira deve ser sempre a bandeira do reino de Deus. Essa deve ser a sua bandeira. Essa deve ser a origem das suas decisões, do seu raciocínio. Essa deve ser a origem das suas reflexões, porque isso sempre vai trazer equilíbrio, sempre vai priorizar a paz, sempre vai se pautar em princípios que são bíblicos.
e que limitam a nossa atuação como pessoas que são leais, não a uma ideologia, irmãos, para com isso, mas leais a Deus, ao reino de Deus. Não mergulhe tão profundo nessa questão ideológica. Avalie a questão ideológica com lentes bíblicas. Não faça o contrário. Não vai tentar ver a Bíblia com lentes ideológicas, que você vai acabar pensando que você pode fazer muita coisa que você não deve fazer. Qual que é a sua bandeira? Os atores políticos têm os seus próprios interesses. O reino de Deus é um reino com constituição própria. A nossa Constituição é a palavra de Deus. O nosso legislador é o Deus todo justo. E a Ele que nós devemos lealdade. Tá? Então, meus queridos irmãos, eu quero concluir. Eu falei já bastante sobre isso e eu não quero influenciar politicamente. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é disseminar uma cosmovisão bíblica. É propagar as ideias do reino de Deus. Seja qual for o posicionamento político que você toma, isso é direito seu. Você tem liberdade para isso. Eu não vou brigar com ninguém e não quero ninguém brigando comigo, porque também é direito meu. Agora, eu quero que todos nós pensemos biblicamente. Eu quero que todos nós pensemos biblicamente. E a igreja é uma instituição que independe de política, meu irmão. Ah, pastor, se vier perseguição. Tô nem aí. Às vezes a perseguição é necessária. Né? É desconfortável? Ah, sim, sem dúvida. Ah, tem políticas que desfavorecem a igreja. E daí? A igreja não depende de político. A igreja não é desse mundo. A igreja não depende... graças a Deus por isso, queridos irmãos. A igreja depende do Senhor. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos mergulhar completamente nisso. A nossa fé, ela precisa ser demonstrada nos nossos atos. Quando nós falamos que cremos, nós devemos estar dispostos a crer em qualquer circunstância. E se Deus quer que sejam circunstâncias adversas para provar a fé, para provar a igreja, para que a igreja faça diferença, para que a igreja brilhe na escuridão, que assim seja. Ele decide o nosso destino. Ah, quem somos nós? Então, olha só, a igreja é uma instituição sui generis, única, que tem o seu próprio estatuto. E o papel da igreja é ser testemunha de Cristo. É esse. Independente do mundo em que viva. O nosso reino é aqui, o nosso reino é eterno. Nós estamos caminhando para lá. Certo? Enquanto estamos aqui, somos cidadãos, ok? Estamos obedientes, civilmente obedientes às autoridades, às leis, mas o nosso dever é sermos testemunhas e não cabo eleitoral de seu ninguém. Faça o seu votinho, vote, cumpra o seu papel. Não defenda ideologias. Muitas delas, quer dizer, todas elas têm uma coisa boa, outra coisa boa, causas justas, causas nobres, mas os motivos daquela turma que está carregando essas causas, na grande maioria das vezes, nem sequer se aproxima das causas. Eles pegam, monopolizam um discurso que vai produzir votos, que vai produzir poder e que não necessariamente vai produzir justiça. Abre o olho, querido. Vamos ser maduros. Não maduro venezuelano, não, viu? A igreja, ela foi instituída nessa terra para pregar o reino de Deus, para ser testemunha, tá? Da existência de um reino eterno. E nós fazemos campanha eleitoral para esse nosso Deus. Nós nos submetemos e somos leais a esse reino.
E eu não vou ser massa de manobra de ninguém, de seu ninguém, direita, esquerda, tô nem aí para esses caras, certo? Sem ofensa, o meu maior compromisso é com a palavra. Onde eu ver coerência, eu voto. Sei que não vai ser perfeito, e a minha confiança não está lá. E se for imperfeito, paciência. Fiz o melhor que eu podia fazer, fui até onde eu podia ir. E tenho os meus princípios, tenho os meus valores. Quero que a Bíblia seja a base das minhas reflexões. A igreja tem esse papel. Olha só, o apóstolo Paulo escreve: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Esse é o nosso posicionamento. Esse é o nosso posicionamento. Se tiver um comunista no poder, vou orar por ele. Vou concordar com as políticas? Talvez não com 90% ou até mais. Porque a origem da ideologia comunista é satânica mesmo. Eu não vou usar meias palavras aqui, não. Tá? O Estado se colocando no lugar de Deus? Não concordo. Mas se entrar um comunista lá, vou orar por ele. Se fizer coisa errada, vou reclamar dentro dos meus direitos. Vou protestar? Talvez. Vou ver se é coerente. Se coaduna com a minha fé. Se não, não vou. Deus está no controle. E se entrar alguém da direita lá, vou orar por ele. Se fizer coisa errada, quero que pague. Quero que vá preso. Quero que justiça seja feita. Vou protestar? Talvez. Se for algo que coadune com a minha fé. Mas o que eu quero que você perceba, irmão, é que a minha fé é o critério que me dirige. Luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que vai guiar os meus passos, que vai determinar onde eu ando. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Pode ser qualquer um que estiver lá. Eu não me pauto por nome de partido, por lado direito, lado esquerdo. Eu quero alguém que tenha uma intenção genuína de governar e servir a nação. Fazendo políticas sociais, ajudando o pobre, fazendo políticas econômicas, ajudando o país, promovendo emprego e etc. Esse é o papel do político. Seja ele de esquerda, de direita, não interessa. Óbvio, ideologicamente, né, eu vou ter uma resistência imensa, infinita, para votar em um partido comunista, porque eu sei que atrás de propostas supostamente sociais, que são boas, são legítimas, mas eu sei que muitas vezes eles estão simplesmente usando aquilo ali para outros fins. Não acredito. Então eu não acredito, eu acredito nas propostas, mas não acredito que aquela pessoa está comprometida com as propostas. Então não vou votar. Mas, pastor, e se o cara que você votar e ele foi eleito, e você votou pelos seus princípios, e ele pisou na bola lá e roubou o país? Filhos, eu não posso garantir que a pessoa para quem eu vou dar meu voto vai ser honesta. Eu vou votar no menos ruim. Eu espero que seja. Eu vou votar no que talvez apresente uma coerência um pouquinho maior. Eu espero que seja bom. Se não for, eu quero que ele vá para a cadeia também. Não estou nem aí. Meu compromisso, é isso que eu estou falando, meu compromisso não é com esquerda nem com direita. Não é com fulano nem com ciclano. Não é com A nem com B. Meu compromisso é com a justiça. Com a justiça de Deus. E qualquer um que pisar na bola, que pague pelo erro. Mas a minha cosmovisão não é ideologia. A minha cosmovisão é a palavra de Deus. É baseado nela que eu vou interpretar os atores políticos que fazem parte do nosso contexto.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar os pobres. Eu nem sei se ainda tem alguém aí me ouvindo. Fui longe demais hoje, né? Mas vamos lá, estou acabando. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O ministério de Jesus veio trazer o reino de Deus e a justiça de Deus. A pauta dos oprimidos é uma causa válida. As justiças, as políticas sociais são válidas. A política precisa olhar para todos e tentar, de todas as formas, buscar o bem de todos, sem aceitar injustiças, promovendo a justiça. E a igreja deve se posicionar a partir de uma plataforma bíblica, fazer cumprir as suas obrigações civis e sociais, mas nunca trocar a lealdade pela Bíblia, que é a palavra de Deus, pela lealdade a um partido A ou a um partido B, a uma ideologia A ou a uma ideologia B. Nós somos bíblicos, somos cidadãos do reino, e eu termino com esse mesmo versículo que eu comecei na terça-feira. Tratando-se de raças, não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Amém, queridos? Desculpa, fui um pouco longe hoje, falei bastante, né? Mas terminamos hoje, segunda-feira, algum outro tema controverso terá a nossa atenção e nós estaremos tratando biblicamente. A minha intenção é sempre essa, é unicamente essa, tá? É trazer o ponto de vista bíblico para o nosso debate. Só ver quem está aqui, se é que ainda tem alguém. Se tem, olha, parabéns para você, você foi perseverante. Tem 7 pessoas, glória a Deus! Deixa eu ver aqui então, 7 perseverantes aí. Meus queridos, vocês são fiéis mesmo. Parabéns. Andréia, queridíssima, beijo no coração. Gabi tá aqui, beijão, Gabi. Júlio Jantes, você tá aí ainda, meu irmão? Ô, Micuma, alô, política lá, como é que está? Hã? Alô, que tem problemas que não tem pá, liga? Tchau. Papide. Tô falando com os guineenses aqui, se eles... eles não devem ter esses problemas políticos que nós temos aqui. Estou brincando com eles. Eles têm, os próprios também são grandes, são desafiadores. Aonde tem política tem problema. Aonde tem gente tem problema, né, irmãos? Só Deus nos nossos corações para nos livrar do corpo do pecado, né? E nos trazer a existência do reino de Deus. Tchó, Cruz, a paz, Deus abençoe. Tá? O Marcelo Ramalho está pensativo aí, né, Marcelo? Pode falar, meu irmão. Todas as opiniões são aceitas e respeitadas aqui, viu? Fica tranquilo. Pode falar mesmo, sem dó. As autoridades devem ser respeitadas desde que observem os conceitos. Falcão, as autoridades não vão observar os conceitos bíblicos e ainda assim eles devem ser respeitados. Minha opinião. Paulo falou isso enquanto o Império Romano dominava sobre eles. O Império Romano, eles não tinham princípios bíblicos, né? Eles tinham a própria religião, mas ainda assim Paulo falou, olha, respeite, ore, viu? E autoridade é autoridade. O único momento, e eu falei isso algum tempo atrás, o único momento em que a gente tem legitimidade para desobedecer uma autoridade estatal é quando ela nos obriga a desobedecer a Deus. Aí nós vamos escolher entre ser leais à autoridade do homem ou ser leais à autoridade de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos, né, em Atos, e levados diante das autoridades, eles foram ordenados que não pregassem sobre o nome de Jesus. E os discípulos intrepidamente falaram, bom, aí, meu senhor, o senhor vai me desculpar, mas
o que seria razoável? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Nós vamos obedecer a Deus. Então, a única... Porque, Falcão, veja bem, irmão, eu até talvez entenda que você esteja falando talvez com uma conotação que vai mais ou menos para o mesmo lado que eu quero ir. Mas olha só, eu não sei se a gente vai ter um governante que tenha princípios bíblicos em todas as decisões que tomar. Na maioria das vezes eu acho que não. Mas nós precisamos respeitar, porque ele foi colocado ali, ele foi constituído, né? E toda autoridade é constituída por Deus. O único momento em que a gente vai realmente desrespeitar é se a nossa lealdade a Deus for comprometida. Aí a gente vai preferir ser leal a Deus, tá? Marcelão, fazemos parte de um reino cujo rei é justo. Que palavra profunda, amém? Propaguemos mesmo a mensagem desse rei. Aleluia, Marcelo. Glória a Deus. É a Ruth? Aleluia, Ruth. Glória a Deus. Gabi tá aí, Gabi? Firme? Oh, glória! Estou aqui, pastor. O Gesso tá aí também? Grande abraço, Gesso. Deus abençoe. Bem equilibrada a sua abordagem bíblica e leitura do cenário político. Obrigado, querido. Deus abençoe. Que Deus nos abençoe como nação, né? Nós precisamos da bênção de Deus. Travou muito a gravação, Marcelão? Travou? Que pena, rapaz. Eu estou conectado com o cabo aqui e tudo. Cruz, glória a Deus. Deus seja louvado. Então, amados de Deus, obrigado por ter tido paciência de me escutar. Eu não tive nenhuma intenção de agredir ninguém, viu? Respeito todos os posicionamentos dos irmãos. Acredito que todos são livres para ter os seus próprios pensamentos, são autônomos para exercer o seu direito, que é um direito legítimo, constitucional, e não tem problema se a gente discordar. Eu nunca vou deixar de amar um irmão pela sua predileção política partidária, em espécie alguma. Para mim, um valor maior, mais elevado, maior do que tudo isso que está em jogo na pauta política, é a unidade, é o amor, tá? É o respeito, são os princípios do reino. Esses precisam pautar o meu comportamento. Então, não, sem a mínima intenção de agredir ninguém, tá bom? Amo todos vocês. Faço o meu dever de casa como cidadão, tenho a minha posição, não fico em cima do muro, mas também não faço propaganda para ninguém, faço quietinho, cumpro o meu dever e sempre tento entender que Deus está no controle, confiar em Deus e não no homem. Amém? Beijo no coração de vocês. Vou terminar aqui a nossa transmissão, tá bom? E na segunda-feira, se Deus quiser, estamos aqui. Olha, domingo culto às 19 horas. Deus abençoe. Beijão. Ó, Falcão, só mencionar aqui, né? Falcão tá certo, vamos orar para ele. Amém, Falcão? Deus abençoe. Eu tinha a impressão que a gente estava caminhando mais ou menos na mesma coisa, né? Que às vezes escrever é difícil a gente explicar um pensamento complexo rapidamente. Mas tamo junto, querido. Grande abraço, viu? Fica com Deus.